Boa noite, pessoal. Estamos aqui na gravação do terceiro episódio do YouCast. E hoje estamos os três, Carlos, eu e Arthur. O Alan hoje está na técnica, está lá nos ajudando. Mas pode pitacar, viu, Alan? Fala alto que a gente escuta aqui o que você vai falar. Então, como vocês já sabem, nosso programa é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco nós vamos falar sobre a questão da espiritualidade e autoconhecimento. Essa é a nossa proposta, né? E aí o Arthur trouxe um tema que a gente vai trabalhar em cima dele, certo, Arthur? E aí, exatamente. Eu trouxe o tema de que muitas vezes a gente não sabe ou não tem para onde voltar, então a loucura, né, da urgência, tudo é muito urgente o tempo inteiro, você sempre está atrasado, você sempre está imerso em algum tipo de rotina maluca ou precisando fazer alguma coisa que é sempre mais importante. Mas o que é o essencial? Que é para lá que a gente tem que voltar. Então eu acho que é um tema muito interessante da gente trabalhar o que é o essencial. Quais são as coisas essenciais que, se a gente tiver na vida, a gente está conseguindo ser feliz. E sem essas determinadas coisas, a gente não consegue ser feliz, né? E eu acho que uma das coisas, dos diferenciais, né, nossos em relação ao autoconhecimento é justamente dar um bom direcionamento para as pessoas em relação ao essencial, né? E o que é essencial para você? Eu fiz até essa pesquisa, eu chamei de os 7 tesouros, né? Eu chamei de os 7 tesouros para ficar até mais fácil, que é espiritualidade, família, amizade verdadeira. Eu coloco muito diferente a amizade verdadeira de relações sociais, né? Amizade verdadeira, saúde, relacionamento. E aí vem antes do relacionamento, na verdade, vem missão, né? O trabalho, missão, profissão. E aí, por último, vem as relações sociais, os cursos, o que vem de fora, né? O aprendizado externo. As interações, né, com o mundo. Exatamente, acho muito importante isso para mim. Mas eu percebi que para cada pessoa muda de ordem essa mesma lista, e a cada momento da vida também muda de ordem, mas fica sempre mais ou menos nas mesmas coisas. Sim. Porque o ser humano segue uma base, né? Meio fundamental, né? Sem família eu não tenho motivação para trabalhar. Sem relacionamento eu não tenho motivação para constituir família, e por aí vai, né? Então eu percebo que o ser humano tem uma base essencial que precisa dela para conseguir ser feliz. E a felicidade sendo a bússola, né, que nos é dada como o caminho das pedras, assim. É como se o Criador deixasse migalhinhas de pão para a gente saber por qual o caminho do arco-íris, do labirinto, a gente conseguir andar, né? A gente vai recebendo as migalhinhas de pão, e para mim como que a pessoa pode se perceber ou se sentir feliz ou não? Felicidade é diferente de alegria, muito diferente de alegria, né? A felicidade não é a ausência de tristeza, né? A felicidade, ela é um estado de espírito. Eu coloco a felicidade como um estado de espírito e a alegria como uma emoção. Sim. A alegria, o oposto de tristeza, né? E a felicidade, ela ser possível, a felicidade é o estado de espírito de eu estou vivendo a minha vida de uma forma que faz sentido. Para mim, essa é a frase que faz a felicidade acontecer. Eu estou vivendo a minha vida de uma forma que faz sentido. A forma como eu gasto o meu tempo curto nessa encarnação faz sentido. É uma forma boa, é uma forma que me traz realização. Né? Fala. Então, uma das coisas que eu vejo, assim, principalmente como sacerdote,
todos esses valores essenciais, a gente precisa também, além disso, ter uma perspectiva certa. Ou seja, onde você está, o que você é. Boa. Então, uma das coisas que eu sempre falo, a gente fala, ele fala de uma forma, a gente fala de outra, é o que você é, de fato. Porque se você souber o que você é, isso rearranja todos esses valores, né? Então, por exemplo, a perspectiva, você escolher ou decidir qual a visão. Você é um corpo físico que tem um espírito morando aí dentro e que daqui a pouco esse espírito acaba e o corpo também, logo toda a existência acaba. Ou, por outro lado, você é, na verdade, um espírito imortal, momentaneamente usando esse corpo físico e momentaneamente habitando esse planeta. São duas perspectivas completamente diferentes. Porque a primeira vai te levar para o materialismo, para o hedonismo, para o egoísmo, para você buscar o maior prazer possível a cada momento, fugir da dor e buscar prazer, fugir da dor e buscar prazer, a qualquer custo, inclusive explorando outros seres humanos ou tomando atitudes antiéticas. E aí o oposto da felicidade, porque a sua vida não oposto. faz sentido. Né? E por mais que você ganhe dinheiro, fama e prazeres, aquilo nunca é satisfatório. A prática mostra isso, né? Quantos artistas, quantos milionários que se suicidam e tal, apesar de serem muito ricos e serem muito famosos. Então, a outra perspectiva é a que realmente vai indo no sentido de trazer uma felicidade real. Ou seja, que nós somos espíritos temporariamente usando corpos físicos e temporariamente habitando esse planeta. Já habitamos outros planetas e vamos para outros melhores, se Deus quiser. O Arthur e eu estávamos conversando uma vez a respeito da questão do dinheiro, né? E o dinheiro dinheiro não compra felicidade, como é esse ditado popular, né? O dinheiro compra prazer. E prazeres que são até muito legais. Não, você vai fazer uma viagem, você vai fazer uma viagem, um retiro espiritual. Então, tá trabalhando aí o seu aspecto espiritual. Não que o dinheiro não tenha nada a ver com a espiritualidade. Você pode adquirir coisas que vão complementar um livro, um filme, uma viagem, uma vivência, né? Que vão dar prazer também no âmbito espiritual. Mas a questão do dinheiro, às vezes, ou ele é muito mal visto, ou ele é muito supervalorizado. Né? Se a gente coloca o dinheiro como um proporcionador de prazer para qualquer uma dessas dos 7 tesouros, e ele pode ser, né? A gente coloca o dinheiro no lugar que ele está. Não supervalorizar. É saudável, né? E nem desprezar. Sim, fica saudável. Toda a questão é como eu uso o que foi dado, né? Mesma coisa, o corpo físico. Sim. Se ele é a coisa mais importante para você, você só pensa nele o tempo todo e não vai fazer outra coisa que não seja dar atenção ao seu corpo físico. Se você tem um cachorro na sua casa e a coisa mais importante da sua vida é o cachorro, você vai deixar de viver em função do cachorro, né? Porque também se a pessoa falar, só a espiritualidade é importante para mim, ela vai abdicar das questões da própria família, dos amigos, daquilo que é importante, outras coisas que são importantes, né? Exato. A gente não pode focar tudo numa... Apesar de, eu achei legal, as prioridades estarem em ordem diferente para cada pessoa, todas são importantes, né? E a prioridade é vista para mim, ela foi dada para mim nessa ordem de importância, porque meu raciocínio foi o que é essencial para eu conseguir dar atenção pro próximo plano. Então, por exemplo, se para eu conseguir dar atenção para a família eu preciso estar com a espiritualidade em dia,
Então, logo, a espiritualidade é a prioridade. Sim. Sim. Aí, tô com a espiritualidade em dia, consigo dar atenção pra família, já consigo dar atenção pro terceiro, quarto, quinto, né? Sim. Então, qual é Tem o uma que escala de sem valor, ele né? eu não consigo, E né? pra andar nos outros também. Sim. Porque sempre tem algum, Sim. né? E a gente, apesar de a questão do dinheiro, o dinheiro não é condição sine qua non para você. Claro. É importante, traz inicialmente. Não vamos falar de dinheiro como condição mínima de vivência, que acho que isso aí também já fica ridículo. É pirâmide né? de Maslow, né? Sim. Para você ter comida, casa, com um banheiro, um chuveiro quente, vamos dizer que é o mínimo, né? Para mim, importante. Para outras pessoas, não. Tira isso, né? Estou falando de dinheiro para outras coisas da vida, né? Não, senão vai falar, ter comida é prazer. A comida pode ser um prazer se você estiver comendo alguma coisa que você não precisa naquele momento exatamente para a sobrevivência, né? Você tocou num ponto importante. Muitas pessoas que estão começando no campo da espiritualidade pensam que espiritualidade é só viver em função do mundo espiritual, e não é nada disso. Nada disso. Quando a gente fala que nós somos espíritos ocupando corpos físicos, quer dizer que o Criador escolheu nos fazer ocupar corpos físicos para a gente viver tudo que a vivência física traz. Né? Então não é deixar de viver a fisicalidade, não é deixar de viver o que tem de bom no mundo. As pessoas fazem frequentemente essa confusão. Né? No Talmud tem uma frase muito legal que diz que depois da morte nós seremos cobrados por todos os prazeres que Deus nos ofereceu e a gente não aproveitou. Legal isso. No Talmud, olha que legal. E eu acredito muito nisso. Né? Eu acho que todos os aspectos da vida, quando a gente fala que Deus nos colocou na matéria para vivenciar a matéria. Não para a gente... eu estou na matéria, mas eu não queria estar. Então o corpo físico é a pedra de tropeço. Não é. Não é, porque Deus não erra. O que o corpo faz, a alma perdoa. Né? Isso é licença poética, né? Mas a questão é só a perspectiva. Né? O que é mais importante? Né? No caso, o espírito, que é imortal e eterno. Sempre. E aí, Arthur, como é que você trabalha de alguma forma essas questões dos tesouros, assim, nas palestras, nos cursos? Cara, o que eu vejo é que só da pessoa ver em ordem, isso já muda tudo. Perspectiva. O que eu vejo que sempre falta é o negócio da perspectiva e da prioridade. Você São esses considera dois que as pesos, né? pessoas estão muito confusas? Sim. Justamente por falta de base. Porque não tem. Você fica sempre perdido quando você não faz ideia nem como encontrar o caminho. Né? Às vezes todo mundo se perde em algum momento da vida. Mas as pessoas que se encontram rapidamente são as que sabem exatamente, pelo menos o que elas estão buscando, de onde elas vieram, qualquer ponto de referência já está valendo. Né? Isso pode ser para o futuro, isso pode ser para o passado. Qualquer ponto de referência já vale, né? Então eu sempre trabalho... A pessoa... É só fazer a lista. É só ela fazer a lista. Eu falo, olha, gente, a lista existe. Isso já é um grande salto. E aí, quando eu falo, a lista existe, coloque a ordem das suas prioridades, não das minhas. Coloque a ordem das suas prioridades. Aí as pessoas já mexem muito com elas, né? E eu gosto do exemplo do chinês, dos pratos. Eu acho que isso é muito valioso. Os pratinhos. Porque... Explica. Que eles sempre falam que eles estão equilibrando pratos, né? No circo. Igual aquele chinês que fica no circo, sabe, que você vê em filme. Eu nunca vi isso de verdade no circo. Não? No circo, não. não. Precisamos ir no circo pra você ver. É bem legal. Tem Nem mesmo? sei que circo Aquele que monte de pratinhos. Começa com um, aí ele roda, aí o pratinho fica rodando. Aí põe outro, aí roda o pratinho, aí vai aumentando.
até chegar nos 10. Que aí quando o primeiro já está quase caindo, ele está aqui no último e tem que correr. Correr e equilibra o primeiro, entendeu? Então a gente tipo sempre isso. fala que a vida parece com isso, a né? gente usa uma metáfora aqui. Eu comecei vida a pensar nos 7 tesouros por causa dessa metáfora deles. Quais são os pratinhos que valem a pena? Quais são né? os pratinhos que valem a pena, exatamente. E vocês percebem momento de fazer uma reciclagem de pratos? Ah, sim. Certamente. De quanto em quanto tempo vocês fazem uma reciclagem de pratos, assim? Tem um... Eu acho que a gente pode mais ou menos entender que a cada ciclo de 7 anos você vai dar uma revisada na sua vida, né? Então, talvez, enquanto você tem filhos pequenos, a família vai ter que subir ali como pratinho que você não pode deixar cair. Que a gente estava falando hoje à tarde, né? Relacionamento. Quando você tem filho pequeno, o relacionamento continua sendo extremamente importante, mas acaba ficando um pouco sujeito a filhos, né? Sim. Você não vai falar que vocês dois, mesmo com a idade de vocês, estavam doentes a semana passada, tchau, vou comemorar meu aniversário, vocês ficam aí em casa. Você não vai fazer isso. Você vai adiar alguma coisa sua. É que a gente também estava ruim, mas assim, você vai adiar alguma coisa sua em função de algo que você colocou como prioridade. Por isso que aí entra também a questão de se pensar muito bem, né? Porque às vezes as pessoas vão constituir famílias porque parece que é o que é obrigado e esperado, né? Sim. E aí a hora que você tem que colocar esse pratinho aí para você ficar mais de olho nele, aquilo te causa uma frustração, porque não é o que você queria. Sim. Né? O pratinho não é o legal. Né? Tem pratinhos que não dá para dispensar. E tem exato, tem pratinhos filhos, que não. por exemplo. Você não pode ter e depois, vai aí, alguém cria, larga aí, né? Sim. Um dos grandes causadores de infelicidade é que tiveram pratinhos que você só vai aceitando, você não vai, Exato. você não pensa antes de pegar esse prato. Aceitar passivamente a vida. Exato. Que os outros roteirizam. Exatamente. Isso é a receita do fracasso. Como relacionamentos, como profissão. Sim. Né? Eu vou ser médico. Por quê? Porque meu pai queria que Isso. Ou porque eu acho que dá dinheiro. Tem né? muitos pais que escolhem profissão pro filho Sim. e ele acaba acreditando, né? Sim. Os relacionamentos, né? Tem um vídeo até que fala sobre isso. Que o bonequinho vai só falando sim, e aí... Acho que eu não vi. É muito interessante, assim. E isso é muito interessante. Aceitar passivamente não é a mesma coisa que a aceitação do autoconhecimento. Porque a presença, ela exige uma grande camada de aceitação do agora, né? Só que aceitar de forma passiva tá mais rumo à mediocridade do que à excelência. Falta de autoconhecimento, né? Exato. Porque você compra entre aspas, né? Um pacote, muitas vezes fechado, e tem muita gente aí... O pacote fechado, isso é muito bom. Arquétipo e tudo mais, que... Então, como eu estava falando naquela hora, a questão, assim, muitas vezes, não só familiar, os arquétipos, né? Então, se você pegar, por exemplo, tem alguns orixás, Oxum, que a pessoa tem esse receio de desagradar, né? Então, ela acaba comprando o pacote, o roteiro de uma vida, né? Uma vida inteira, até como proceder em todos os âmbitos da vida, a profissão, como se relacionar, como tratar filhos. E a pessoa acaba comprando esse roteiro para não desagradar os demais, né? Porque desagradar também não é bater de frente, é se colocar, né? O problema é que a vida gira em torno de não desagradar. O propósito da vida é não desagradar, né? Eu vejo que no momento atual da sociedade, muitas pessoas estão com muita dificuldade em dimensionar o quanto o sistema é importante na sua vida, ou não. Né? Como a gente vê, por exemplo, casais saem para um jantar romântico, a gente vê isso direto. Sentam um do lado do outro, ou de frente, em vez de conversar, olhar no olho, ter um encontro, não fica lá no celular. Por quê? Porque o que está no celular é que é importante. Será que é? Dá para ser feliz assim? Sim. Entendeu? Os pais e os filhos, a mesma coisa. Quantas vezes a gente vai em playground, lembra quando eles eram pequenos?
E os pais estavam lá tudo no celular e as crianças... Porque a criança ela quer ser vista, principalmente pelos seus pais, né? E sempre me cortava o coração porque as crianças da idade deles começavam a ver que eu dava atenção, que eu falava, que eu estimulava, vai por aqui, vai por ali, faz assim, faz assado. Aí as outras crianças vinham querer chamar minha atenção. Você deve lembrar disso, né? Acho que o Alan também. Então, o quanto... Aquele momento que aquele pai... E a gente vê, né? Você lembra? Às vezes a criança está lá na balança e está indo bem alto e tal, chama, pai, olha eu aqui. E o pai, tá bom, vai, cala a boca, deixa o saco, entendeu? Então, aquele momento não vai voltar mais. E ele está dedicando aquilo para o quê? Para o celular? Para ter like, para ter curtida? Então, o quanto você quer entregar da sua vida para o sistema? Mas eu isso acho é uma que isso autorreflexão, uma né? É, eu lembro lógico. Que quando eu vi as pessoas, por exemplo, hora de almoço corporativo, você está num restaurante, às vezes você olha no celular porque seus filhos estão na escola, sua família, o seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, muitas vezes estão em outro lugar, você dá uma olhada para ver se está tudo bem. Aí um dia, quando a gente viu a primeira vez, acho que a família reunida, e as pessoas olhando no celular, eu pensei assim, mas se todo mundo que é mais importante para essa pessoa tá aí, o que ela está procurando no celular? O mais importante. Entendeu? O que é mais importante do que... Nunca tá aqui. Exato, o mais importante nunca está aqui, que tem a ver com a questão da presença. É sempre algo que vai vir. Exatamente, mas as pessoas que você falou, as pessoas refletirem, acho que uma dica é isso. Sim. Se você está com as pessoas mais importantes, por que você está procurando algo ainda fora? Isso é muito bom. Isso é realmente muito bom do Sete Tesouros. A gente, às vezes... Qual que é a vantagem? É que você vai se colocar... você vai escolher aonde você vai estar. E escolher o que você vai estar fazendo. Quando a gente está imerso na correria, a gente nunca escolhe onde a gente vai estar e o que a gente vai estar fazendo. E com o Sete Tesouros a gente escolhe. A gente fala, eu vou estar ali alimentando a amizade verdadeira. Então, se você estiver ali com o amigo... você não vai estar fazendo qualquer outra coisa, né? Nada mais importa. Tem um ensinamento do Mestre Jesus, eu estava falando isso no curso de magia, que eu vou falar daqui a pouco, que diz assim, seja o seu falar sim quando é sim e não quando é não, todo o resto vem do maligno. E eu adaptei essa frase para o curso de magia com assim, seja o seu querer sim quando é sim e não quando é não. E todo o resto provém do maligno. Por quê? Quem você realmente quer estar? Com quem? Ou fazendo o quê? Sim. Nesse momento. Nesse momento eu só quero estar aqui. Não quero estar em outro lugar. Eu optei por estar aqui. Então estou aqui. Então isso seja o seu querer. Sim quando é sim e não quando é não. Sim. E quando é não mesmo. E todo o resto... Todo o resto provém do maligno. O que quer dizer isso? As distrações que o sistema te oferece para te distrair do seu verdadeiro objetivo de vida. E dos sete tesouros. Né? E o e se do mal. Né? Que, você está aqui, mas e se você estivesse lá? Poderia estar muito melhor. Isso também é destruidor, porque você não está lá. Sim. E você não vai mudar isso. E a gente não está falando para as pessoas assim, abandonem seus empregos, abandonem suas famílias, não é isso. Está falando exatamente para colocar cada tempo no seu lugar. Então, se você está trabalhando, óbvio que você olhar uma coisa, se a família está bem, receber uma mensagem, ok. Mas se dedique ao seu trabalho, porque esse é o momento do seu trabalho que supõe-se que você, de alguma forma, escolheu estar ali. Você falou sim. Você falou sim para aquele trabalho. Claro. Então, você está com a sua família, tem alguma coisa do trabalho acontecendo e você fala, olha, gente, estou com um problema no trabalho. Às vezes acontece, sim, mas se você está com a sua família, diga sim para a sua família, né? E existem compromissos que a gente não pode falar não, aniversário de pessoas, compromissos que a gente não fala não, porque são pessoas próximas que a gente gosta. Então, se você decidiu também ir, esteja inteiro, né? Porque a gente percebe isso também, começa a dar muito uma impressão de que as pessoas não estão. Né? É uma ausência das pessoas ali, né? Tem um filme chocante com o Dennis Quaid, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Lembra dele? Isso é bom. É um filme muito
forte, né? Para quem tem estômago fraco, não assista. Mas a mensagem dele é sobre isso. Porque vou falar uma parte do filme, sem dar spoiler, mas o personagem principal é um homem viúvo que tem um filho jovem, assim, dois. Um é pré-adolescente, o outro é mais, tem uns 18, 19. E no filme, o viúvo, ele é policial e ele tá tentando descobrir os autores. É como se fosse meio que um grupo terrorista que está fazendo uma série de crimes, mas não são só crimes, são crimes que têm um contexto ideológico. Por isso, os 4 Cavaleiros do Apocalipse. E... Bom, vou dar spoiler, porque não tem outra maneira de dizer a mensagem. É que, na verdade, o último cavaleiro, que era o líder, era o filho dele. E ele não conhecia nem o filho. E ele passou esses meses e anos nessa busca insana. E o último cavaleiro era o Cavaleiro Branco. Ele tinha mensagens e tal, era o Cavaleiro Branco. E aí, depois de muitos anos, ele entra no quarto do filho dele e tudo, absolutamente tudo, é branco. Então ele se dá conta de há quantos anos ele não entrava no quarto do filho dele para ver se está tudo bem, para ver... E aí, como é que você está, sabe? Então é muito chocante esse filme, mas muito, muito alerta, assim, sabe? Muito acorda. Você vê que eu sempre brinco, né? Quando eu assisti um filme, eu comentei com eles que eu me considero um pai bem presente. Mas eu assisti o filme e falei, caramba, eu acho que eu tenho que ser mais presente ainda. Dá um choque, assim, sabe? Mas no final acaba tudo bem. Aquele Já Era a Hora também. Que a gente Já assistiu. Era a Hora, é o do italiano. Que um ano passa. É muito bom, muito bom. É a mesma coisa, né? Que, a mesma ideia. Vai passando o tempo e você não tá ali. E, cara, a vida é um dom, né? A vida é uma dádiva dada por Deus pra gente viver. E quanto vale, né? Quanto vale? Quer dizer, tem aquela pergunta que as pessoas fazem, né? No caso que eu vi, eram umas adolescentes que estavam muito revoltadas com a vida, tal, porque elas não tinham bolsa Louis Vuitton, sabe essas coisas? E falaram assim, olha, em tal lugar tem um milionário riquíssimo, podre de rico, que ele tá para morrer. Ele tá para morrer, que o coração dele vai parar e não tem por onde. E aí fala, olha, esse milionário daria 50 milhões de dólares para trocar de lugar com uma de vocês. Quem trocaria com ele? Ela, eu não. Mas, então, quer dizer, o fato de você acordar vivo todo dia vale mais do que 50 milhões de dólares. Muito mais, né? E poucas pessoas agradecem. Gente... Então, o que eu sempre falo é que é tudo uma questão de perspectiva. Eu estava comentando, nós estávamos hoje no almoço de Páscoa, graças a Deus, né? Com os meus pais, os meus filhos. Ninguém pegou o celular. Olha que bênção, né? E eu estava falando sobre essas coisas. Por exemplo, a gente está aqui falando, a gente está aqui ouvindo. Eu estava assistindo a série The Chosen e tem uma cena muito legal quando Jesus vai fazer umas curas em Cafarnaum. E aí chega um surdo, gesticulando, escrevendo. Aí o mestre Jesus vai lá, pá, põe a mão, a pessoa começa a ouvir. Aí todo mundo, oh, glória a Deus! E o surdo, né, fica felizão. Aí chega o mudo, a mesma coisa. Jesus dá um passe lá na garganta do mudo, ele começa a falar. Aí chega o coxo.
Aí Jesus impõe a mão na perna, o coxo sai dançando. E todo mundo dando glória a Deus. Mas pensa só, todos nós escutamos o tempo todo, estamos falando e nenhum de nós é coxo. Então tudo que o Mestre Jesus estava fazendo de milagre, para nós é dado todo dia. Então isso é uma perspectiva que tem que ser revalorizada, sabe? Sim. Quando a gente vai pensar o que é importante. Eu O sentimento de gratidão é um sentimento curativo. Sim. Ele é o contrário do vitimismo. Sim. Eu vejo que o marketing, quanto mais o marketing foi entrando nas nossas vidas, né? E de uma maneira cada vez mais tempo do dia. Sim. Porque antes, sei lá, era no cinema, depois na televisão, depois no computador, depois no celular. Então, cada vez mais tempo em contato com esse marketing. Sim. E esse marketing que tá cada vez melhor. E melhor em te fazer achar que falta algo. Aí, quando você acha que falta algo, você acostuma a sempre estar faltando algo. Lembra da definição de marketing do livro do Matthew Kelly? É. Fazer as pessoas acharem que elas precisam do que elas não precisam. E tem mais uma coisa, sei que você vai falar do horário, mas eu quero falar muito isso. O tamanho das telas e o número de pessoas que compartilham a experiência. Né? A gente estava falando, primeiro tinha os teatros e cinemas. Né? Telas muito grandes ou palcos e 200, 300 pessoas compartilhando a mesma experiência. Aí televisão. Ficou a tela menor, o ambiente familiar. Cada família, ali 5, 7, 8 pessoas compartilhando as mesmas experiências. Aí foi reduzindo... Aí televisão nos cômodos diferentes. Televisão, né? em cada quarto. Sim. Já é um fenômeno muito mais distanciador. E agora, celular, tablet e computador pessoal. Cada um na sua... Vivendo um mundo diferente. No seu mundo, ninguém compartilha. Então, o filho vê uma coisa no celular que o pai não viu. A mãe vê outra coisa que a filha não viu. E assim vai criando-se bolhas individuais. Que são fenômenos distanciadores. Para acabar o bloco, eu queria falar uma coisa também. Porque às vezes ouvindo a gente, acho que as pessoas pensam que para nós tudo é fácil. Eu adoro essa frase. E que a gente pra que nós somos tudo perfeitos e que tudo gira muito perfeito na nossa vida. E fácil. Né? E ou não hipócrita também. Ou hipócrita, que a gente fala e não faz, né? Mas a gente tá aqui nesse momento exatamente porque a gente procura 99% do nosso tempo viver isso, ou 100% do nosso tempo, talvez. A gente não consegue 100%, né? Mas a gente procura 100% viver o que a gente está falando. Sim. Por isso que a gente está até comentando, conversando. E aqui não é uma questão ensinar, é uma coisa assim, alertar ou sinalizar, né? Compartilhar, sinalizar. Porque às vezes a gente realmente... aqui, e o Alan também, a gente... observa o outro. E às vezes quando a gente percebe que a pessoa está caminhando lá longe, a gente chama de volta. Isso é uma família, né? Sim. Então, se eu estou muito envolvida no meu trabalho, às vezes o Carlos fala, opa, calma um pouquinho, né? O Arthur às vezes está com muito compromisso em São Paulo, a gente fala, Arthur, segura um pouco, né? O Alan às vezes no celular, o Alan é mais jovem, ele fica muito, está jogando, adora um jogo. Joguinho. Calma, Alan, menos, né? Então, a gente Leiturinha. desenvolve. Então, por exemplo, isso que o Carlos acabou de falar. O Alan e eu, nós temos um hábito de uma vez por semana, ele me manda durante a semana um zilhão de coisa no Instagram, né, no direct. Aí, uma vez por semana, a gente para para ver juntos. O momentinho da mamãe. passou, Exatamente o que eu ia momentinho. falar, isso aí. Eu sempre dou dica, né, para quem escuta. E quando a gente falou das telas, eu lembrei exatamente isso. Uma das melhores formas de você nutrir, a palavra que eu sempre uso é nutrir cada um dos 7 tesouros. A melhor forma é através dos rituaizinhos, né? Então, exatamente isso. Eu vejo coisa... Passo um tempo sozinho aqui no Instagram. Aí eu mando e a gente vê junto. Isso é um ritualzinho, né? Tem o ritualzinho de... O Will, eu não esqueço, quando eu falei do ritualzinho pra ele, que ele falou que foi uma das coisas que mais mudou a vida dele, porque ele entendeu
que o momento de maior qualidade que ele passava com o pai dele era pescando. Olha aí. E ele nem gosta de pescar, mas ele gosta de pescar porque é um momento de qualidade com o pai. Legal. Sabe? Legal. Então cada um vai encontrar o seu, né? Cada conjunto de pessoas, por exemplo. E tem uma coisa muito interessante do ritualzinho também, que, por exemplo, se tá nós dois é uma coisa, se tá nós três é outro ritualzinho. Sim. E se E tá os tá nós quatro é outro, é. 5. Às vezes a gente tá do Instagram, que geralmente de domingo você não tá, e aí quando você vai é outra vibe, outra dinâmica. Exatamente. Né? Não tem como você forçar o ritualzinho. Isso que é legal. Você tem que observar o ritualzinho e aí você precisa abrir espaço, né? Se você quer... Sim. Quer Tem que gerar um espaço. Você tem que gerar espaço. Tem que gerar um espaço. Se você não dá... Se você não abre essa brecha, nunca acontece. Eu quero falar uma coisa que acho que é muito importante. Ela estava falando que tem muitas pessoas que a gente conhece a gente há pouco tempo e fala: para vocês tudo é fácil. Não, não é fácil. O que tem de diferente, é o que a gente está tentando sugerir ou compartilhar com as pessoas, é como ter uma bússola. Ter uma bússola do que é importante, em que direção eu devo andar. Isso não quer dizer que a gente não tem dificuldade no caminho. A gente tem bússola. A gente sabe para onde a gente está indo e onde a gente quer chegar. Sim. Mesmo na tempestade, a bússola Entendeu? funciona, Então, né? é tempestade, é noite escura, é formigueiro, é espinho, é pedra, tem tudo no caminho. Mas nós temos bússola. Então, as dificuldades todo mundo tem. Mas a gente sabe aonde a gente quer chegar e como faz para chegar lá. Procura andar nesse caminho, né? Vamos lá? Então, primeiro bloco. Muito bom, gostei. E agora nós vamos na dica de livro, que é a divisão do primeiro para o segundo bloco. Adogo! Gente, eu sou fã número 1 de leitura, assim, incondicional. Eles até me zoam quando a gente vai estacionar o carro em algum lugar e tem livro. E eu pergunto, não é melhor esconder o livro para ninguém roubar? Eles dão risada, falam, quem vai roubar livro aqui no Brasil? Se alguém roubar livro, já sabe que fomos nós, né? Vai atrás de nós direto. Mas a dica de livro desta semana é O Evangelho de Tomé, do autor chamado Ron Miller. Tá? O que é o Evangelho de Tomé, pessoal? Ele é considerado o quinto evangelho. Tá? São pergaminhos que foram encontrados numa caverna no deserto de Nag Hammadi, com textos sobre os evangelhos, né, os ensinamentos do Mestre Jesus, e são textos antiquíssimos, escritos em copta, que era o idioma lá do Egito Antigo e tal. Não do Egito Antigo, mas daquela época. E então tem uma perspectiva complementar aos evangelhos canônicos. É o Evangelho de Tomé. É um livro imperdível, porque ele não é que fala diferente do que os canônicos ensinam, não é isso. É uma complementação, é um outro enfoque. E, para quem gosta do tema, eu acho um livro fantástico. Ele é muito bem escrito, tá certo? E vale muito a pena a leitura desse livro. Até porque nós estamos, né, aí no domingo de Páscoa, comemorando a ressurreição, né, do Mestre Jesus. Então, eu acho que vale muito a pena. Vou mostrar de novo aqui, ó. Tá dando para ver legal, Alan? Evangelho de Tomé, do Ron Miller, editora Nova Era. Vale muito. Vamos lá. Segundo bloco, então. O Carlos vai comandar. Cada um de nós aqui leva mais um tema. Hoje né? eu tô felizão, porque eu sarei da dengue, fiquei 15 dias em estado catatônico. Quase vegetativo, né? É horrível. Mas, então, quando a gente se recupera de uma doença, a gente dá mais valor ainda, né, à saúde. Então, por isso que eu tô mais animado hoje. Então, pessoal, a questão da magia, todo mundo
que acompanha o nosso podcast já sabe que, né, eu sou o diretor técnico dos cursos do Instituto Ubiratã e que o Instituto Ubiratã é uma escola de magia. Não só de magia, a gente aborda outros temas também relacionados com a espiritualidade humana, mas somos uma escola de magia. E toda vez que a gente fala sobre magia, a imagem que vem é Harry Potter, né? Falando Expelliarmus, ou aquele filme Jovens Bruxas, ou qualquer outra coisa hollywoodiana. Mas, na verdade, um dos maiores cientistas do século XX, que foi Albert Einstein, ele falava uma frase muito interessante. Ele dizia assim: ou você acredita que tudo é um milagre ou que nada é. E eu acredito que, no sentido amplo da palavra milagre, eu acredito que tudo é um grande milagre. A gente vê a mão de Deus em tudo, o tempo inteiro, né? E a magia também é um reflexo disso. E vou dizer mais, o que eu sempre falo, quando eu dava aula em escola mesmo, eu dava aula de ciências, né, para os meus alunos do Fundamental 2. E magia e ciência estudam a mesma coisa com linguagens diferentes. Eu vou dar alguns exemplos para vocês verem que elas são intimamente ligadas. Na década de 1940, 1950, teve um cientista norte-americano chamado Dr. Royal Raymond Rife. Dr. Royal Raymond Rife. Quem quiser pode procurar, que vocês encontram aí na internet, né? E o que ele, além dele ter desenvolvido um super microscópio que, né, até hoje não colocaram no mercado para funcionar, e dá para entender bem por quê, né? Porque tem muita coisa que o sistema boicota mesmo, como as coisas de Tesla e por aí vai. Mas, além desse super microscópio que ele desenvolveu, que hoje seria até melhor do que os microscópios eletrônicos que foram desenvolvidos 50 anos depois, ele desenvolveu um estudo baseado na vibração sonora sobre células e sobre seres vivos. Então, o que acontecia? Ele ia testando vibração sonora, até ele descobrir qual é a vibração sonora qual a frequência exata que afeta as bactérias da tuberculose. Aí tinha uma frequência exata em hertz. Aí ele projetava aquele som numa cultura, né, numa placa de Petri com bactérias da tuberculose, e mostrando no microscópio as bactérias, explodiam. Igual, sabe, todo mundo já viu aquela experiência que uma cantora emite uma nota muito aguda e prolongada e a taça de cristal começa a entrar em ressonância até explodir? Acontecia a mesma coisa com as células. E aí ele foi vendo tifo, cólera, todas essas doenças que tinha na época, ele descobriu a frequência exata e que afeta só elas. Então, por exemplo, se um indivíduo estava com tifo, ou com cólera, ou com tuberculose, ou com qualquer outra doença, a onda que ele emitia, a onda sonora, naquela frequência específica, só afeta aquela célula, aquele agente patogênico. Gente, isso é muito magia. Só que é uma magia que hoje a ciência está começando a entender. Nós temos, por exemplo, a ciência que está começando a estudar isso agora, chama-se simática. Então, o que é a simática? É justamente
a continuação desse estudo, o efeito das ondas sonoras na matéria. Você pega uma placa metálica com pó ou limalha de ferro, joga uma nota específica ali, um dó. As partículas de limalha de ferro fazem um arranjo geométrico preciso em cima daquela placa. E que arranjo é esse? Arranjos que remetem às estruturas fractais e à geometria sagrada, ou seja, as estruturas formativas do universo e da natureza, com som. Aí a gente vai pensar, o que criou o universo? O Om, ou verbo divino, que é som, é manifestação sonora, é frequência, é vibração, como dizia Tesla. Se você quiser entender o universo, entender energia, frequência e vibração. Então, a magia ela está por toda parte. Você pega uma música, como o estudo do Dr. Masaru Emoto, lá no Japão, né? Você pega uma água, e põe a Primavera de Vivaldi para tocar nessa água. O que o Dr. Masaru Emoto percebeu? Que ele pegando uma gotinha dessa água que ouviu a Primavera de Vivaldi, pondo numa lâmina de vidro e congelando, o arranjo cristalino do gelo dessa água que ouviu a Primavera de Vivaldi era muito diferente de uma água de torneira, por exemplo. Então, o que quer dizer? Quer dizer que, estamos falando sobre o efeito do som sobre a matéria, o som influenciou diretamente a água que estava no frasco. Agora, nós somos feitos o quê? Nosso corpo, em média, 70% de água. Então, a qualidade da música... ele fez uma experiência interessante também. Ele pegou música ruim, não vou nem citar nomes, mas ele pegou música ruim e a música... Não conhece a brasileira. A música ruim que ele usou distorceu as moléculas de água. Ficou um cristal feio, distorcido, horroroso. Então, se nós somos 70% feitos de água, que efeito a música que a gente ouve não está fazendo sobre nós, sobre nossa essência e nosso corpo? Isso por enquanto, ainda é magia, porque está começando a ser estudado pela ciência, mas ainda não foi. O sistema também não curte muito essas ideias, né? Então, o que eu quero dizer é que tem muita coisa que acontece ao nosso redor o tempo inteiro. Quer ver mais um experimento realizado por método científico que fica ali na borda entre magia, religião e ciência? Esse aí eu fiz quando eu estava fazendo o curso de bioenergologia. A gente, naquela época, isso foi, 99, não foi? Lá no Instituto 2000. Medeiros. 99 e 2000. Faz um tempinho. 25 anos quase. E tinha uns estudos assim, por exemplo, você juntava um grupo numa universidade, por exemplo, um grupo de 500 alunos. E aí, todos esses 500 alunos, num determinado dia do mês, sei lá, no dia 10, todo mundo... Aí pegava no mapa da cidade a área com o maior número de crimes, estatisticamente falando. E naquele dia, 500 pessoas, ou 1.000 pessoas, ou 2.000 pessoas iam fazer o quê? Oração. Só oração. Para que naquele bairro a presença de Deus fosse fortalecida naquele bairro, naquele horário. E o que se constatou? Se constatou que, vamos dizer, houve uma queda de 70% no número de ocorrências policiais violentas exatamente naquele horário. Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando de magia. Magia
né? Da oração, mesma coisa. Isso também é pesquisado cientificamente. Você pega 2 grupos de pessoas que têm uma doença, sei lá. Escolhe uma doença. Câncer. Todo mundo fala câncer. De garganta. Nossa, cruel. Não escolha. Falou que você é todo mundo. Então, mas aí você pega 100 pessoas, 200 pessoas que têm câncer. Mais ou menos no mesmo estágio. Divide em 2 grupos de 100. Né? Isso se chama estudo randomizado cego. Ou seja, nenhum grupo sabe que faz parte do grupo A ou grupo B. Para não ter o efeito placebo. Né? Isso diminui. Não tem efeito placebo. Por isso que chama-se estudo cego. Eu sou cientista, né, gente? Por favor. Então, um grupo de 100 vai ter aquele grupo, vai ter 1.000 pessoas que vão orar constantemente com as fotos desse grupo aqui. E o outro vai fazer... Ambos vão fazer o tratamento médico normal. Só que um recebe orações e o outro não. Aí você pega o prontuário médico do grupo que recebeu orações, todos eles têm uma resposta muito melhor do que o grupo que não recebeu orações. E orações, não estou falando oração de uma religião específica. Pode ser oração de qualquer religião, pode ser mantra, pode ser oração cristã, pode ser budista, pode ser muçulmano. Da religião que a pessoa for, ela faz. É indistinto qual a religião. Mas, no prontuário, por exemplo, quanto precisou tomar de medicamento para dor? Quanto precisou de tomar ansiolítico? Quanto precisou como se fala, da quimioterapia? Quantas sessões? Então, o grupo que recebeu orações precisou de menos sessões de químio em relação ao outro grupo. E nenhum dos 2 sabia. Então, não dá para você dizer, esse grupo sabia que estavam orando, então... Não. Então, quando a gente fala magia, e quando a gente fala o Instituto Ubiratã é uma escola de magia, a gente está falando desse tipo de coisa com conhecimento desse tipo de coisa. Entende? Quando você pega... Eu estava falando da água musical, né? Aliás, isso eu ensino no excelente curso de magia das águas no Instituto Ubiratã. Eu falava para os meus alunos, vamos fazer uma experiência. Essa era maravilhosa. Você pega 2 vasinhos de violeta, iguaizinhos. 2 vasos iguais. Vão ficar no mesmo lugar, tomar o mesmo sol, tudo igual. Um você vai molhar com água de torneira, uma violeta. A outra violeta você vai molhar com água que ouviu música clássica. Adivinha o que acontece? Nem preciso falar, né? Tem um terceiro vasinho que eu esqueci. Era o vasinho com água da música ruim. Ou que fica ao lado do celular, né? Geralmente ou era rock pauleira ou era música ruim. Pensa na pior música que você conseguir. Aí ela ia virar uma violenta, né? Nossa. Então o que acontecia? A plantinha da música ruim ia mirrando, a água de torneira indiferente, neutro, e a da água, vamos dizer, a água abençoada pela música boa, crescia muito mais e dava mais frutos e flores. Flores, no caso, né? Não frutos. Então, do que a gente está falando aqui? Magia. Sabe? Tudo isso é magia. Só que são coisas que não são estudadas pelo sistema. Ou que entende? Desconhece, né? O ser humano tende a pensar que só o que ele entende existe. Exato. Só que o que a gente conhece já é uma faixa. O que a gente entende é uma faixa muito menor, né? Sim. Então o que a gente entende é isso aqui, o que a gente conhece, e o que a gente não sabe que existe, nem chega a conhecer, é muito maior. E o repertório individual, né? O Alan passou para mim outro dia um videozinho, um reel, que
tem um moço, um cara tá numa casa, e aí ele vai perto do fogão e o cara acende o fogão automático. Aperta o botão e o fogão acende. O cara fica desesperado, porque no repertório dele aquilo não existia, acender fogo do fogão daquela forma, como geladeira, para quem não conhece, e tudo mais. E o cara fica super, assim, ele dá um grito, porque dentro do repertório dele aquilo não existia. E aí a gente também tem uma limitação de achar que só existe aquilo que eu conheço, que está no meu repertório. Por isso que nós falamos no primeiro bloco a questão do dinheiro, do prazer, que dinheiro dá prazer, porque dinheiro também proporciona conhecimentos diferentes para você. Pode proporcionar. Né? Pode proporcionar. Por exemplo, uma viagem, né? O exato. quanto que ela aumenta o seu repertório de existências, né? Os grandes sábios sempre viajaram muito por causa de você ver coisas que você nunca tinha ouvido falar, né? E tem uma coisa também que eu falo muito nos meus cursos de magia do Instituto Biratã, e que é o seguinte: a filtração seletiva da percepção. Ela está falando, que ele falou também, sobre o que você percebe, o quanto você percebe da realidade. Todo mundo acha que vê e ouve tudo que está ao seu redor. Mentira. A gente não vê tudo, a gente não ouve tudo. Na verdade, o nosso cérebro filtra mais de 90% das informações sensoriais que chegam. Informações sensoriais. Então tem uma experiência muito interessante, científica também, com filhotes de gatos. Ah, crueldade. Não fui eu que fiz, mas alguém fez. Que é o seguinte: você pega gatinhos muito pequenos e põe num ambiente onde não tem nenhuma linha vertical, nada vertical, só horizontal. E eles crescem nesse ambiente algumas semanas. Quando eles são postos num ambiente normal, eles não enxergam as pernas das cadeiras, eles dão cabeçada em perna de cadeira, porque é vertical. Então o cerebrinho deles ainda não aprendeu sobre isso. Então eles não veem e se chocam contra as pernas das cadeiras. Então, quando a gente fala, que nem o Arthur falou, tem muita gente que pensa que aquilo que ele não percebe, ou não sente, ou não vê, não existe. Isso não é prova de nada, tá certo? Quando o navio do Charles Darwin, o Beagle, chegou na Patagônia, os indígenas da Patagônia relataram que eles não enxergaram o navio. Por quê? Porque eles nunca tinham visto o navio, eles não imaginavam que pudesse existir um navio. Sim. Escotoma, né? Exatamente, escotoma, a mente vê o que quer ver. Então, quando a gente fala, um dos diferenciais do Instituto Biratã é justamente essa capacidade de juntar magia e ciência. Porque elas não são muito diferentes. Só a abordagem do que é magia são coisas que a ciência ainda não estudou. Sim. Nós vamos começar agora, no próximo mês, um curso, uma nova turma de magia do fogo, que é uma magia extremamente importante e estruturante para todas as outras. Agora, qual é o diferencial disso? Né? Mais magos. É muito simples. Nós formamos magos para ajudar o mundo, para ajudar a humanidade. Todas as vezes que a gente faz uma mandala de fogo, magia dos cristais, das águas, não sei o quê, a gente não está trabalhando só, cada mago não trabalha só pelos seus objetivos. A gente ajuda de muitas formas diferentes que a humanidade viva num mundo melhor. Por exemplo, quantas pessoas, em média, perdem o corpo físico de forma natural, né? Todos os dias. Alguém sabe? Alguém lembra? Mais de 50 mil pessoas morrem nesse planeta todos os dias. Muitos são ateus, muitos são materialistas, muitos não têm uma espiritualidade bem trabalhada. O que acontece com uma boa parcela dessas pessoas? Fica vagando por aí. Então, por exemplo, a magia do fogo que a gente falou. Você abre uma mandala de fogo
sendo um mago competente, você abre ali um portal. Então, muitos espíritos que estão por ali podem estar na sua residência, ou podem estar na vizinhança, ou na rua, na encruzilhada, numa esquina. Eles têm ali uma oportunidade de serem encaminhados. Então, vai dando vazão, vai dando encaminhamento a todos esses espíritos. Às vezes, uma pessoa rogou uma praga. Não é para você, mas é para o seu vizinho. Você faz uma mandala ali, você está beneficiando o seu vizinho. Você está beneficiando um familiar seu, né? Trabalhos, todo tipo de magia trevosa. Então, você está melhorando o que? A psicosfera do planeta. Então, nós não formamos apenas magos. Vou atingir os meus objetivos, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico e famoso. Não. Nós fazemos magos que vão trabalhar por algo maior. E esse é um dos diferenciais do Instituto Ubiratã. Né? Sim. Já terminou meu tempo? Já terminou o segundo Falei bloco. pra caramba, né? Mas eu acho que é importante a gente entender que magia não é sobrenatural. Eu sempre falo isso. Não existe sobrenatural. Tudo é natural. Só que é um outro natural que a gente ainda não tá bem acostumado com ele. Familiarizado, né? Familiarizado. Dica de filme? Agora é dica de filme. Dica de filme. Assisti ontem. É lançamento na Netflix. É o filme Predestinado. Predestinado. Fala sobre a vida do grande médium Zé Arigó, que viveu na metade do século XX, quando ainda até o espiritismo era bem iniciante ainda no Brasil, quase não tinha, pouco se conhecia, pouco se falava de espiritismo e de espiritualidade. E ele teve uma missão incrível. Ele atendeu ao longo de 20 anos na vida dele, mediunicamente, incorporando o espírito do Dr. Fritz, que era um médico alemão, muito brabo. O cara é brabo. E a gente às vezes brinca, né, que o Emmanuel era brabo, mas o Dr. Fritz era... Mano, o cara é... Assistam o filme que vocês vão ver. Mas assim, um brabo na coisa certa, né? E durante esses 20 anos, esse médium, estima-se que ele tem atendido 2 milhões de pessoas. Caraca. Aparece no final do filme. Então, o filme é todo baseado em fatos reais. E naquela época, né, ainda não tinha o que é previsto na Constituição de 88, que é a liberdade religiosa, né, ainda era muito incipiente. Então, muitas benzedeiras, muitos curandeiros eram, mesmo não cobrando e só ajudando as pessoas, eles eram perseguidos, né, pelo sistema. Quem foi parente seu que teve que parar de benzer? A minha avó benzia, teve que parar, que começou a fazer a fila na porta e tal, e na época do Getúlio Vargas ele proibiu, né? Exatamente nessa época que começa o filme do Arigó. A minha tia-avó também, a mesma coisa. Ela era benzedeira e todo mundo ia procurar. Teve épocas que a polícia mandou parar, porque senão ia em cana. É curandeirismo, e tinha ainda uma sobrinha da questão da Inquisição, né? Sim, pra muitos. sim. Então, o Arigó, ele... Acontece uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o João de Camargo. Só que o João de Camargo é mais antigo ainda, né? Início do finalzinho do século XIX. Mas ambos estavam fazendo muitas curas e aí começam a ser perseguidos e são presos. E aí eles começam a curar na cadeia. Então, Foda. o Arigó... Melhor soltar, né? O Arigó...
Aí começou a ter aquela fila imensa, porque primeiro ele curou a mãe do diretor, né, do presídio. E ele falou, bom, mas se eu vou curar ela, eu tenho que curar todo mundo. Aí ele curou os presos, aí ele curou o carcereiro, aí começou a formar aquela fila de gente vindo até de outros países na porta do presídio para ele curar lá dentro. Então, era uma coisa assim de louco. É incontrolável, né? Incontrolável. E o detalhe é que ele fazia a operação com qualquer coisa que ele tivesse na mão, né? E era Uma caneta, operações ele abria, mesmo de extrair tumores, de extrair sem anestesia, sem nada. E nunca houve, primeiro, ninguém sentia dor, nunca houve nenhum caso de infecção, sepsis, nada disso. Então é uma coisa que deveria ser muito mais estudada, né? Pela ciência. Até juntando com você com outro bloco, a questão o que eu falei da magia, né? Então é um filme maravilhoso, assistam, tá na Netflix. Predestinado. É com o Danton Mello, faz o papel do Arigó. Caramba. E é tudo baseado em fatos reais. E fala muito assim, ele mostra muito a religiosidade do povo brasileiro, que a gente sempre fala, né? Quando a gente vai lá para Aparecida do Norte, que o brasileiro ele tem uma religiosidade muito universalista. O brasileiro ele é inclusivo, ele é universalista por natureza. Quando eu fiz mestrado em Ciências da Religião, na PUC, o meu orientador, que era o padre Edênio, uma sumidade na área de principalmente psicologia da religião, que era a matéria que ele ensinava. Muitos livros publicados e tal. E ele falava o seguinte, que os padres lá formados no Vaticano, né, em Roma, os padres que eram formados lá, para vir para o Brasil, para atuar aqui no Brasil, eles tinham que fazer um curso de adaptação sobre o catolicismo popular do Brasil. Porque eles não entendem... É fora da curva. Lembra quando a gente ia lá no Abaçaí, que tinha o Revelando São Paulo, e todas aquelas... Moçambique de Gungas, Catira, jongo, cavalhada, né? Como é que chama aquelas procissões a cavalo? Né? Congada de São Benedito, todas essas... Folia de Reis, tudo isso que está no DNA do brasileiro, né? Está no DNA do brasileiro. Da mesma forma que você não precisa ser um católico praticante para se emocionar numa folia de reis, ou para ir como a gente vai lá para Aparecida do Norte. E da mesma forma, quando é no Réveillon, ou 2 de fevereiro, né? Para ir numa festa de Iemanjá. A maioria que está lá não é praticante de religião afro e vai levar flores para Iemanjá. Então, o brasileiro ele é universalista por definição. A gente não precisa de muita cerca, de muito rótulo. E eu acho isso maravilhoso, né? A Hierosofia é uma religião bem universalista. E o filme mostra muito isso, essa religiosidade bem profunda do povo brasileiro, que não tem rótulo, não tem muita fronteira, né? Não precisa de fanatismo. A gente aceita o que o sagrado nos oferece. Sim. Então, Predestinado. Muito bom, hein? Da hora. Agora nós vamos para o nosso terceiro e último bloco com menos tempo, porque acabamos... Eu comi um pedaço. Me 2 empolguei. No livro e no filme. Tudo bem. Nós Ainda temos... tenho a dica, hein? Então, tem que acabar logo. Nós temos nos debruçado e nos preocupado... acabou agora. Com relação a esclarecer e trazer conhecimentos a respeito do sagrado feminino e masculino, né? Apesar da minha especialidade ser falar em sagrado feminino, aqui nesse espaço a gente está falando
tentando falar das duas coisas, porque nós entendemos que as pessoas acabam, primeiro, confundindo, né? Então, vamos voltar um pouquinho no princípio da coisa. Boa. Sagrado feminino, sagrado masculino, não tem referência inicialmente com ser humano nenhum, tá? Inicialmente, o sagrado feminino ele tem a ver com o Criador, né? O Ser Supremo, o Criador de tudo e de todos, resolve criar, né? Resolve, eu não sei se eu usaria nem essa palavra, mas no momento em que há a vontade, né, do Ser Supremo em criar, ele vai polarizar atributos femininos e masculinos, né? No nosso planeta Terra, esses atributos são muito marcantes, né? E eles entram, então, na questão da criação de todos os seres que são polarizados, mesmo os hermafroditas, né? E aí também do ser humano, tá? Então, aqui no nosso planeta é bem marcado, mas tem lugares que isso é muito mais sutil, entra muito mais como atributos do que menos como corpo físico, tá? Então, se você tem interesse sobre esse assunto e às vezes você se descabela, né? Porque você vê coisas terríveis até na internet, nossa, que estranho. Provavelmente, observe se o foco do sagrado feminino não virou a mulher e o foco do sagrado feminino do masculino não virou o homem, e isso gera uma super confusão, porque a partir do momento em que você tem qualquer vivência sua, que você tenha tido, teve um problema, eu sou uma mulher, tinha um problema com o namoradinho, ou meu pai não me dava bem, pronto, o sagrado masculino tomou. Ou você, como o menino, a sua mãe rejeitou, você, pronto, é o sagrado feminino que tomou. Não, gente, começa pensando sempre na criação como um todo, nas polaridades, e nós, como criaturas, todos nós, já falei isso, acho que no primeiro e no segundo podcast, todos nós temos masculino e feminino dentro de nós, tá? Por que a gente, então, trabalha os dois? Né? Por que a gente, então, não precisava falar nada? Se todo mundo tem tudo, está tudo certo. Porque as fêmeas do planeta, pela sua questão hormonal, pela sua questão de função que o Criador deu para este planeta de gerar, eu não posso falar por todos os planetas, né, de gerar, tem uma conexão maior, uma representatividade maior do sagrado feminino. Enquanto que os machos do planeta, que são mais os semeadores, né, porque o Ser Supremo deu a eles essa função, tem mais representatividade para o sagrado masculino. Agora, olha a bobagem. Se a gente parte para falar de sagrado feminino em homem e mulher, primeiro a gente descaracteriza o que para nós é o símbolo do sagrado masculino nesse planeta, que é o Sol, né? Hoje eu dormi num banco de cimento, assim, né? Dormi na praça, né? Tava lá descansando, aí eu abri o olho e comecei a ver o prana, que são espermatozoides dourados, né? E isso nesse momento me veio isso, falei, nossa, se a gente parte de olhar o homem ou os machos, e o Sol? O Sol, que eu saiba, não tem forma humana. Então, nós temos um hábito, um vício, na verdade, que a gente pode começar a tentar mudar, que é partir do ser humano para analisar tudo que é espiritual. Tá? Vamos pensar, somos seres espirituais em corpos humanos. Que é o que eu falei o ser humano acha que só existe o que ele entende. Sim. Exato. Como eu entendo bem o ser humano... Ou mal o ser humano, né? Às vezes eu nem entendo, mas a única coisa que eu entendo é o ser humano. Parte então do tempo ao humano. Vou partir isso daqui, né? é um pouco, né, é antropocêntrico. A gente olha o ser humano como o centro do mundo. Então, isso vem de questões até mais antigas que isso, né? Muita gente de religiões pagãs critica o que alguns cristãos, felizmente poucos, acreditam que o Deus cristão seja um Deus antropomórfico, né? Um homem mais velho, barbudo, de cabelo branco e tal. Mas aí o que acontece? Quando é na hora de falar do sagrado feminino e do sagrado masculino, as pessoas cometem o mesmo erro e antropomorfizam.
Então o sagrado masculino são os homens, e o sagrado feminino são as mulheres. Pelo amor de Deus, gente. Isso é muito mais amplo. Isso tem a ver com a criação do universo, né? É muito mais simples se você começar a raciocinar pelo lado yin e yang. Sim, complementar. Né? O yang como uma força expansiva e o yin como uma força de retração. E ambas opostas e complementares. Mas yin e yang não tem nada assim com homem, com mulher, não tem nada a ver com a nossa sociedade, com quem faz o quê, com quem fica por cima ou por baixo na cama, sabe? É que nem a... É muito mais amplo. A hipopótama falar que a deusa é a hipopótama. E o deus é o hipopótamo. Exatamente. E aí todo o resto está aí reduzido aos processos de acasalamento do hipopótamo. Sim. Fica tudo reduzido. É reduzível. Sabe uma coisa muito legal? E se é reduzível, não é o sagrado. Uma coisa muito legal que ela falou sobre o sol, né? Que é uma das formas de manifestações, né, do Deus, concreta, na concretitude. E tem esse prana que o sol envia para nós, que são partículas de vida que fecundam tudo aqui nesse planeta. E você pode ver, então, o planeta Terra como um grande óvulo sendo fecundado o tempo inteiro por esse prana que parece, sim, muito com espermatozoides brilhantes de vida. Então, a gente vê que o sagrado masculino e o sagrado feminino muito, 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 muito além de homem e mulher. Mas por que então a gente fala tanto também, né? Sociologicamente, existe, sim, uma representatividade. Se o sagrado feminino e o sagrado masculino estão presentes em toda a criação, sociologicamente, o que é a sociologia? É a ciência que estuda o momento de hoje, e aí sim focado no ser humano, tá? Ela vai olhar o momento hoje, né, de como a sociedade está se organizando naquele momento. Tem muito a ver com o momento atual. Por isso que a gente também deve exercer a crítica, né, em relação ao que o Carlos está falando, o Arthur estava falando, a tudo que a gente vive hoje, porque é a crítica social que eu só posso fazer hoje. Não adianta, daqui 200 anos, alguém querer criticar esse momento agora. Vai criticar, mas aí já é história. Na sociologia, eu tenho que ver hoje o que está acontecendo e a gente criar mecanismos para evitar problemas do futuro e do hoje, né? E hoje a gente vive um problema muito sério, né? Onde, a partir do momento também que eu tenho exemplos ruins masculinos e parece que o foco sociológico é apenas os exemplos masculinos que não são adequados, essa confusão de colocar o sagrado masculino representado por homens, ele acaba sendo representado só no aspecto negativo, né? Enquanto que o sagrado feminino também, colocando a mulher apenas como a representante da deusa, eu falei isso no podcast que foi pro ar essa semana, nós, as mulheres ou os movimentos, né, se colocam assumindo características exatamente que são criticadas do masculino. Sim, então, sim. São coisas... Sim. E aí a gente vai falar sobre as características para a gente entender. Exemplos, né? Hoje eu não vou falar do aspecto negativo, tá? Hoje a gente vai falar dos aspectos positivos. No próximo a gente fala de aspectos negativos. Nem sei se vai dar para falar tudo, tá? Então, assim... a minha dissertação de mestrado, eu estudei psicologia clínica. Eu só consegui referências características do sagrado feminino através da psicologia clínica, tá, gente? Mas a psicologia clínica ampliando a visão homem e mulher, tá? Falando mesmo do sagrado feminino e sagrado masculino, alguns autores que falam coisas muito interessantes. De alguma forma, eu me deparei muito mais com o sagrado feminino, que era o que eu estava trabalhando, tá? Então, dentre todas as características que eu estudei dos autores da psicologia clínica, a gente pode considerar que a deusa tem 5 aspectos positivos. É o que eu disse hoje, a gente não vai falar do masculino, tá? Dos negativos, perdão. Gerar, acolher, nutrir, conter e entreter.
tá? Isso ficou, minha dissertação de mestrado eu acabei em 2004. Depois, mais recentemente, acho que faz uns 5, 6 anos, né? A gente conversando, o Carlos e eu, a gente começou a trabalhar quais seriam, então, os aspectos masculinos complementares a cada um dos aspectos femininos. Porque a gente tem se debruçado sobre isso, gente, para dar referência para os homens. Aí eu estou falando de homem e mulher, tá bom? Agora estou falando sociologicamente. O que a gente percebe é que os movimentos feministas não valorizam esses 5 atributos que eu acabei de falar para vocês. Vou ler novamente. Gerar, por favor, acolher, nutrir, conter e entreter, tá? Muitos deles estão desvalorizados, banalizados ou mesmo demonizados, tá? E aí, porque o entreter, por exemplo, né, que é um atributo muito do sagrado feminino. Então, o Carlos brincou outro dia, né, que o sagrado feminino entretém com as curvas. É um entretenimento. Olha que interessante, né? Eu nem tinha pensado nisso. Eu tenho uma teoria, né, gente, que assim, por exemplo, passem a observar a partir de amanhã, estudo sociológico. Passa um Fusca na rua, os homens olham. E eles param, e eles admiram, e eles amam o Fusca. E aí eu fui, perante isso, que era um fenômeno que eu observava, eu comecei a pensar, mas por que será? E aí um dia eu parei para pensar que o Fusca ele é todo curva. Ele é todo redondinho. Tá? Então, o que chama a atenção dos homens? As formas arredondadas. Né? O Carlos já fala que isso é um entretenimento. Eu achei interessante. Eu não via dessa forma. Vê como é importante a gente discutir as coisas. Né? Sim, num bom sentido. Eu via mais o entretenimento, as fêmeas, quando elas brincam de brigar com o filhote, quando elas divertem ou fazem até joguinhos, né? Cantam. Fêmeas, algumas vocalizações das fêmeas em relação aos filhotes. Eu vi assim. O Carlos me trouxe uma outra questão. Mas, voltando para o aspecto sociológico, então percebam que se alguém souber de algum movimento feminista que valorize isso aqui, por favor, me escreva no direct ou no YouTube. Eu gostaria muito de conhecer, de coração mesmo, tá? Porque o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu estudo é a negação disso. Tá? Alguns anos atrás, no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, eu falei, vamos ver o que as mulheres estão pedindo hoje em dia. Eu acho válido você pensar. Eu tenho um aspecto sociológico bastante forte, porque eu sou da comunicação social. Né? Tenho que entender de sociologia para me comunicar com as pessoas, com os públicos. E daí eu fui pesquisar. E a única coisa que eu encontrei era o aborto como forma de controle de natalidade. Tá? Se a gente observar que qualquer intervenção cirúrgica num ser é uma, entre aspas, agressão. É uma violência, é uma agressão, sim. Então o aborto é uma agressão, então a mulher está pedindo uma agressão ao próprio corpo como forma de não gerar. Tá? Pense o que você quiser. Eu vou colocar a minha opinião. Eu acho que isso a gente está jogando o atributo da deusa, que é único e exclusivo das fêmeas, de gerar. Quer dizer, eu tô desprezando, banalizando o gerar, sim. Né? Me violentando o meu corpo mesmo. Sim. Tá? É a minha opinião. Então, gostaria muito que, se alguém souber, por favor, me avise mesmo. Gostaria muito de estudar, entender qual é o pensamento, porque me atrai esse tema. Tá? E daí o Carlos e eu fizemos os contrapontos. Quais são os aspectos positivos do Deus? E ambos têm aspectos negativos na questão do lado sombra. Aí sim a gente pode trazer um pouco mais para o humano, para o sociológico. Por isso que eu não vou falar disso hoje. Tá? Que é semear, proteger, prover, expandir e disciplinar. Certo? Vamos falar, então, o semear seria o oposto complementar do gerar. O proteger, o polo oposto complementar do acolher, né? O prover, o oposto do nutrir. O expandir, o oposto do conter. E o disciplinar, no oposto do entreter.
É mais complementar do que oposto, né? É, Que oposto complementar, dá a impressão que não é oposição, briga, tá, oposição. gente? Porque se você pensar, não há possibilidade de você nutrir se não tem alguém que provenha, Exato. né? Ou de gerar sem semear. Você notou que todos os atributos do Deus é sobre o outro? E da deusa é sobre ela? Ah, tem o outro, gerar é o outro, né? Sim, mas ó, é tudo eu. É uma coisa É mais que eu físico faço. em mim. É, Sim. é centrado nela. Muito mais. É. Isso. Porque é o polo passivo, né? Veja, é a mesma coisa que eu falei sobre o planeta Terra e o Sol. Exato. Isso é muito Sim. A louco, Terra cara. é a mãe. A Terra é a referência. Nós existimos na mãe. O semeador está lá distante. Então, É isso mais é muito externo, doido, exterior. velho. Isso é muito O doido. pai né? sempre é uma figura exterior. Exterior, exato. Né? Quando o corpo do bebê é gerado no corpo da mãe, como nós somos gerados no corpo da terra. Sim, É tipo de tirar uma Gaia. perna, assim, é uma coisa. A massa é feita daquele É outro da mesma corpo. coisa, o Isso é cheiro, bizarro. né, e tudo mais. Isso é muito louco. É muito visceral Então, e muito verdadeiro. É Isso. complementar nesse sentido, né? De que ambos são importantes e um precisa do outro, mas assim, se você pensar neste planeta, os atributos femininos, eles existem dentro do corpo feminino. Aí Isso. desde o corpo terra, Isso, fêmeas, isso. algumas fêmeas põem ovo fora e tal, né? Tem Tá? o cavalo marinho, que é o É. macho que engravida. Exato, né? Tem umas- mas aí são casos exceção, né? Nós estamos falando aqui de um composto No geral fêmea-macho, né? E daí a gente coloca, né, o quão é importante entender esse complemento, tá? Então, você que está ouvindo, não importa se você é homem ou mulher, você tem todos esses atributos diante de você. Você semeia ideias. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Nós três aqui estamos semeando ideias. Estamos fazendo uma parte até masculina da criação. Ao Sim. mesmo tempo, nós também estamos entretendo as pessoas. Sim. Então, nós estamos também cumprindo, na brincadeira e tudo, algo feminino, né? Então, cada um de nós tem especificidades, né? Então, quando alguém fala mal, por exemplo, Forças Armadas que protegem, as Forças Armadas têm missões importantíssimas, gente, de questões de ajuda humanitária. Quando o Brasil teve um papel importantíssimo no Haiti, com um terremoto que teve lá, construção de estradas, de pontes. E aí, quando a gente simplesmente considera que vamos dizer assim, o disciplinar, né, ou Forças Armadas, ou polícia, simplesmente, eles são assim porque eles têm fixação no pênis, a gente está tirando o feminino que também pode atuar na disciplina, né? Porque é isso que eu disse, o problema hoje que a gente vive, gente, é rotular, classificar. Tudo que é masculino é homem, tudo que é feminino é mulher, e, no final, está se desprezando ambas as características, Sim. porque a disciplina não é bem vista. Né? O expandir, o ser humano quer expandir seus territórios, né? Mas expandir também é crescimento, Pode ser também expandir uma plantação de comida, Exato. pode expandir conhecimento. Exato, que aí leva para o lado masculino, para o lado negativo, perdão. Sim. O proteger, né? Nos Estados Unidos tem homens que não entram no elevador junto com uma mulher, porque ele tem receio de ser processado. Sim. Certo? Tá começando E sendo aqui. que quando eu vou ensinar cerimonial para meus estudantes, para meus alunos, eu tenho que ter muito cuidado para falar sobre determinadas questões de escada e elevador, por exemplo. E aí eu digo para eles, falo, olha, gente, dentro do cerimonial, o homem é uma peça descartável, né? O homem vai na frente quando desce a escada, vai atrás quando sobe a escada. Por quê? Porque se a mulher cair, desequilibrar na escada, quando estiver subindo, ele está atrás, ele segura. Problema dele. Problema dele. É esperado que ele faça isso. Ele vai na frente na hora de descer a escada, porque se a mulher desequilibrar, ele segura também. O elevador sai antes. Porque se tiver uma bomba, tiver algum problema, é ele que vai se expor. Certo? Então, a função é essa. A função e o instinto. E o instinto também, né? Aí, tirando o instinto, aí colocando machos e fêmeas, Sim, né? sim, de sim. proteção também. Então,
a visão do que a gente está propondo, nosso tempo até acabou, e aí na semana que vem a gente vai falar também dos aspectos negativos, e depois a gente pode falar de cada um, que é gerar, o que é acolher, o que é nutrir, o que é conter, entreter, né? Semear, proteger, prover, expandir e disciplinar. Nós trazemos esse assunto para apaziguar corações, né? De harmonizar. Tem muita gente que anda bastante inquieta com esse assunto, porque é um assunto que está em evidência, mas que tem causado separação e não união. Sim. Né? Então, a primeira união, e a gente já falou sobre isso, é a união dentro de você mesmo. Porque nós não temos só aspectos femininos, não temos só aspectos masculinos. Né? A gente precisa unir. E a gente também, na questão do autoconhecimento e tudo mais, entender o momento da disciplina para nós, da disciplina para o outro. Né? O Mestre Jesus dizia, né? Chame a atenção do seu irmão. Então, a disciplina, a importância de todos esses aspectos na nossa vida como um todo. Né? Quando o Arthur falou dos tesouros, se eu não equilibrar bem todos esses aspectos, algum pratinho vai cair, dos que eu acho importante. Né? Então, a gente fecha um pouquinho do que a gente começou. Passamos o tempo, então, a semana que vem, eu corto eles antes para a gente ficar mais tempo falando nisso, e hoje tem a dica da semana. Dica da semana. E depois agradecimentos. Aí com você, né? Tá, Então, a dica da semana é muito importante no momento em que os casos de dengue no Brasil estão alarmantes, né, para dizer o mínimo. Nós pegamos. E então a dica é: façam chá de folhas de mamoeiro. Folha de qualquer espécie. Se é papaya, se é formosa, se é mamão macho, não importa. Qualquer tipo de mamoeiro serve. Você precisa de uma colher de sopa de folha fresca de mamão picada. Pica com a mão mesmo, com tesoura. Uma colher de sopa bem cheia para cada caneca de água. Uma colher bem cheia para cada caneca de água. Põe a água para ferver, joga as folhas lá, deixa cozinhar por uns 5 minutos. Depois desliga o fogo, abafa. Não adocem com açúcar, porque o açúcar é inflamatório. Não adocem com açúcar, adocem com mel. É um pouquinho amargo, mas esse chá, ele é cientificamente comprovado que ele faz duas coisas. Ele aumenta o número de plaquetas, que é um dos principais problemas, né, da dengue. Se cair muito o número de plaquetas, vira a dengue hemorrágica, que é perigoso. Ele aumenta o número de leucócitos, de hemácias do sangue, os elementos figurados, né, do sangue. E mais do que isso, ele aumenta a resistência da membrana celular dos corpos figurados do sangue, de forma que o vírus tem muito mais dificuldade em entrar nas células para se reproduzir. Então, ele vai dificultando a reprodução do vírus da dengue. Serve para dengue, zika, chikungunya, todas essas doenças tropicais. Tá? Só que tem uma coisa, ele é um chá muito forte. Então, que dosagem que se usa? 3 canecas grandonas por dia durante 5 a 7 dias. Depois tem que espaçar. Não pode tomar mais do que isso, nem mais canecas, nem mais dias. Aí espaça 1 semana, 2, e aí quem quiser vai tomando uma caneca assim por semana, só para... Ele é um chá muito bom para outras coisas também. Ele ajuda. É terapia complementar, né? Pelo amor de Deus. Ajuda a controlar diabetes, colesterol, hipertensão arterial. É um chá muito bom para a saúde. Então, principalmente agora, nesse período da dengue, passem essa notícia adiante, porque é de grande valia. A gente tomou e... Quantos dias você levantou? 2 dias, né? No segundo dia que você está tomando o chá, você já começa a se erguer. Tá? Mas assim, o período legal é tomar durante 7 dias, tá? Ótimo. Então,
Utilidade pública. Semana que vem estamos aqui gravando o próximo. Agradecer o espaço, né? O Podcastle e o Improclube, que é nosso patrocinador também. E, Michele, caneca para nós. Vamos, nem que a gente compre, mas toda semana eu esqueço. Nós queremos canecas para distribuir aqui, tá bom, gente? Gratidão. Semana que vem estamos novamente aqui gravando o nosso YouCastle. Não, YouCast só. Olha que eu misturei. Tchau, gente. Até. Super Gêmeos.